Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal, Professor Eudes falando, mais uma questão de geometria analítica. A questão diz o seguinte: a área do triângulo cujos vértices são 1, 2, 3, 4 e 4 menos 1 é igual a. O primeiro passo para a gente poder calcular essa área desse triângulo é tentar entender que tipo de triângulo é esse. Para fazer isso, nós vamos calcular qual o tamanho desses três lados desse triângulo. Vou chamar esse primeiro ponto aqui de ponto A, o segundo de ponto B e o terceiro de ponto C. Então, vou calcular a distância de A para B, de B para C e depois de C para A. No caso, aí eu vou ter alguma informação sobre esse triângulo. Então, vamos fazer isso. Distância entre o ponto A e o ponto B é igual a raiz de x de B menos o x de A ao quadrado, mais o y de B menos o y de A também ao quadrado. Essa distância entre o ponto A e o ponto B vai ser igual a raiz... Quem seria esse x de B? 3 menos o x de A, 1 ao quadrado, mais y de B seria o 4 menos o y de A, 2 ao quadrado. Então, essa distância entre o ponto A e o ponto B vai ser igual a raiz 3 menos 1 dá 2, mais 4 menos 2 também dá 2. 2 ao quadrado, 4. 2 ao quadrado, também 4. Então, aqui eu tenho a raiz de 8. Achei a distância entre o ponto A e o ponto B. Lembrando que aqui eu tenho o ponto A, ponto B e o ponto C. Eles formam um triângulo. Agora, a distância entre o ponto B e o ponto C vai ser a raiz do x de C menos o x de B ao quadrado, mais o y de C menos o y de B. Lembrando que aqui, sempre coloco o ponto final, ponto inicial. Ponto final, ponto inicial. Se eu estou querendo de B para C, então fica C menos B. Então, a distância entre o ponto B e o ponto C vai ser igual a raiz x de C. No caso, vai ser 4, menos o x de B, 3, mais y de C, menos 1, menos o y de B, que é 4. Desculpa, 4 aqui, ao quadrado. Então, temos que 4 menos 3 é igual a 1. E menos 1 menos 4 dá menos 5 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1, mais 5 ao quadrado, 25. Então, aqui eu tenho a raiz de 26. E agora, a distância entre o ponto C e o ponto A vai ser a raiz de x de A menos x de C ao quadrado, mais o y de A menos o y de C também ao quadrado. Então, a distância do ponto C e o ponto A vai ser igual a raiz x de A, 1, menos o x de C, 4 ao quadrado, mais y de A, 2, menos o y de C, menos 1 ao quadrado. Então, a distância entre o ponto C e o ponto A vai ser igual a raiz 1 menos 4 dá menos 3 ao quadrado, mais menos vezes menos dá mais, fica 2 mais 1 que dá 3 também ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, 3 ao quadrado também dá 9. Então, aqui eu tenho a raiz de 18. Então, aqui do ponto A até o ponto B eu tenho a raiz de 8. De B a C eu tenho a raiz de 26. E do ponto C ao ponto A eu tenho a raiz de 18. Veja uma coisa interessante. 8 mais 18 dá exatamente 26. Só que aqui está tudo em raiz. Mas pense comigo.
Se eu pensar no Teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Quem seria essa hipotenusa? No caso, se esse triângulo fosse retângulo, essa hipotenusa seria a raiz de 26. B poderia ser a raiz de 8. E C poderia ser a raiz de 18. Bom, quadrado e raiz são operações inversas, elas se cancelam. Então, eu vou ter 26 é igual a 8 mais 18. 8 mais 18, 26. O que isso prova? Que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo e que a hipotenusa desse triângulo retângulo é essa raiz de 26. Consequentemente, os outros dois lados que formam um ângulo reto seriam esses dois lados aqui. Um deles seria a altura e o outro seria a base desse triângulo. Como para calcular a área de um triângulo, basta pegar a base, multiplicar pela altura e dividir por 2? Então eu tenho o seguinte, basta pegar a raiz de 8, multiplicar pela raiz de 18, a base e a altura, e dividir por 2. Então a área desse triângulo vai ser igual. Como eu tenho uma multiplicação de duas raízes aqui, eu mantenho a raiz e multiplico os números que estão aqui dentro. 8 vezes 18. 8 vezes 18 vai dar... Vou fazer aqui no... 8 vezes 8, 64. A 6. 8 vezes 1, 8 mais 6, 14. 144. Dividido por 2. Raiz de 144, 12. Dividido por 2 é igual a 6. Então, a área desse triângulo aqui é igual a 6. Resposta, letra A. Ok? Abraço, gente. Até a próxima.